Seja uma ideia inovadora, uma identidade de uma marca ou uma criação nova no mercado. O que é recomendado é que elas tenham registro ou patente para evitar plágios e proteger o criador. Mas o registro exige atenção daqueles que querem registrar a ideia para evitar golpes e desgastes. E este é o tema da nossa entrevista essa semana. Aqui no estúdio está o advogado especialista em propriedade intelectual, Renato Dolabella. Renato, muito obrigado pela entrevista, seja bem-vindo ao Revista. Muito bom, obrigado. Bom, Renato, primeiramente, já existe uma cultura de que tudo pode ser patenteado, tudo pode ter um registro, mas na prática isso não acontece, não é bem assim. Então, o que pode ser patenteado? O que pode ter um registro? Bom, esse é o primeiro mito que a gente costuma derrubar na propriedade intelectual, da gente achar que tudo que é fruto de criação pode ser objeto de proteção sob o ponto de vista jurídico, que não é verdade. Dentro daquilo que pode ser protegido, nós temos várias formas diferentes de proteção, uma direcionada a cada tipo de criação. Então, as mais comuns, elas se referem às marcas, que são sinais que os empresários, as pessoas colocam nos seus produtos no mercado para eles serem identificados. Nós temos o direito autoral, que vai proteger criações como músicas, textos, coreografia, projetos de arquitetura, enfim, daí por diante. Temos as patentes, que protegem criações industriais, né, que tem ali alguma questão de funcionalidade, né, um produto ou um processo de fabricação, e daí por diante, né? Então, nós temos uma infinidade de medidas de proteção, mas elas não se aplicam a qualquer tipo de criação. E as patentes estão relacionadas diretamente ao ensino e à prática na universidade, não é isso? Muitas vezes sim. Depende, na verdade, do tipo de pesquisa que é feito dentro de cada universidade ou de cada faculdade. Pesquisas que possam gerar ali conhecimentos aproveitáveis na indústria, em geral, podem ser objeto de patente. Aí a gente fala das engenharias, principalmente, das ciências exatas, das ciências biológicas. Então, o pessoal que trabalha com pesquisa nesses campos podem ter um interesse na questão da patente, sim. Existem duas principais formas para poder fazer o registro da marca ou fazer a patente, né? Que é diretamente através do NPI, que é o órgão responsável em âmbito federal, ou por empresas especializadas. Qual que é a melhor forma para fazer isso? Bom, esse ponto a gente tem que partir de uma análise para verificar qual que é o processo de proteção adequado ao caso. Nem tudo na propriedade intelectual demanda um registro, mas as patentes e as marcas, elas exigem, sim, legalmente, um pedido perante o INPI, né, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para que eu possa ter o direito, né? Então esse é o ponto. A decisão de como esse pedido vai ser conduzido cabe ao interessado, né? Cabe à pessoa que é dona daquela criação. E ela tem a possibilidade de entrar com o pedido diretamente, ou ela tem a possibilidade de contratar um profissional para fazer esse serviço para ela. Se ela estiver confortável com o acompanhamento, se ela tiver conhecimento de toda a parte dos processos, da burocracia que envolve o pedido, ela pode entrar diretamente, mas ela tem que ter consciência que ela assume, então, a obrigação de fazer esse acompanhamento, de responder ao INPI em eventuais diligências que ele demande, de pagar as taxas ao tempo e ao modo. Se ela for optar por contratar um profissional, é importante que ela veja qual que é a experiência efetiva desse profissional, se ele é especializado, se não há reclamações contra ele, né? E o próprio INPI tem alguns registros de penalidades que ele aplica contra alguns profissionais. Então não tem uma resposta pronta, na verdade, depende do caso de cada pessoa. Mas em qualquer opção, existem cautelas que têm que ser tomadas. E quais são os principais problemas que envolvem diretamente esses registros, quando feito ou por empresas, né, ou pelas pessoas que não conseguem acompanhar? Porque é um processo longo, né? Sim. Um pedido de marca hoje leva em torno de 2 a 3 anos para ter uma decisão sobre ele, né? Uma decisão definitiva. Então a gente tem uma série de problemas que podem acontecer, muitos deles baseados na falta de conhecimento da pessoa em relação à legislação, em relação aos processos de proteção, ou então a falta de conhecimento torná-la vulnerável a golpes no mercado, enfim. Então temos uma série de problemas que a gente pode exemplificar. Um deles é quando a pessoa entra com um pedido de proteção para algo que não faz jus à proteção. Então eu criei uma tecnologia nova, mas eu não faço uma pesquisa adequada para saber se ninguém criou nada parecido com aquilo. Então eu entro com o pedido sem fazer essa pesquisa, o meu pedido é indeferido porque ele não atende uma condição legal de proteção. Ou eu entro com um pedido de marca, por exemplo, né, entro pessoalmente e começo a receber ali uma série de cartas, comunicados que eu tenho que pagar taxas, que eu tenho que cumprir certas diligências, como se fosse o INPI, muitas vezes, me exigindo isso. Só que essa situação específica normalmente são golpes praticados no mercado,
você tem ali maus profissionais ou realmente pessoas mal intencionadas que, aproveitando da falta de conhecimento da pessoa que pediu o registro da sua marca, né, sem um acompanhamento ou sem esse conhecimento específico, elas começam a enviar essas cobranças e a pessoa, sem saber, acaba pagando, pensando que é uma etapa necessária do seu processo. Então esse é um caso muito comum. Comum ao ponto do NPI fazer alertas no site contra esse tipo de golpe. Mas ainda assim, infelizmente, muitas pessoas acabam caindo. Como realizar esses processos de registro em âmbito internacional, Rafael? Bom, a legislação de marca e de patente especificamente, elas dão uma proteção dentro do território brasileiro. Então, quando eu entro perante o INPI e faço o registro, a minha exclusividade sobre a marca ou sobre a tecnologia é limitada ao Brasil. Porém, é muito também comum a gente ver situações de pessoas que querem explorar sua marca ou seu produto fora do país. Nesse caso, o que ela tem que fazer é entrar com os processos de proteção da mesma forma no exterior. E um processo em cada país onde ela queira fazer a proteção. Essa que é a regra geral. Então, o que a gente recomenda em casos assim, em função dos custos, né, porque em cada país vai ser um custo de um processo, é precisar de um advogado em cada local, é fazer uma pesquisa em relação a quais mercados são interessantes para aquela pessoa e ela possa avaliar o que realmente é importante para ela poder fazer uma análise de custo-benefício e planejar o seu investimento. Isso é muito importante também, porque dependendo da situação, se a pessoa não toma essas cautelas, pode ser que ela não consiga depois exclusividade lá fora. Bom, Renato, muito obrigada pela sua presença aqui no Revista. Muito obrigado. Tudo bem, eu que agradeço. O primeiro videogame chegou no mercado em 72, com o simples objetivo de entreter. Hoje, ele conquistou novos espaços e foi descoberto como um grande aliado na reabilitação. Os videogames têm uma série de benefícios e auxiliam no desenvolvimento de habilidades motoras, sociais e até de aprendizagem, mas ainda precisam vencer barreiras para atender mais pessoas. O videogame pode ser um aliado no tratamento de várias doenças. Jackson, da cidade de Rio Casca, na Zona da Mata, em Minas Gerais, trata leucemia há 2 anos e meio em um hospital público de Belo Horizonte. Ele precisa ficar na casa de apoio durante vários dias para receber a quimioterapia. Os jogos ajudam a desligar um pouco do tratamento pesado. Ajuda bastante, porque quando a gente é criança não tem muita atividade para fazer entre os pais da gente. Porque quando meu pai vem, ele gosta de jogar baralho, aí eu venho pra cá e fico jogando videogame. E o lúdico ajuda. Em alguns momentos, ele distrai, ele transfere, ele consegue ocupar o seu tempo de uma maneira produtiva, ele marca pontos, ele vence etapas. Só Deus é que sabe o que a gente passa e o que as crianças também estão sentindo. Nesta clínica, profissionais da fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia utilizam o recurso do videogame para treinar uma série de habilidades com as crianças, entre elas a resolução de problemas e a superação de obstáculos do dia a dia. A gente consegue trabalhar coordenação motora fina, a criança consegue, na hora que ela está aprendendo o traçado de letras na escola, então a gente consegue trabalhar num tablet o traçado das letras aqui, com o movimento que ela faz das letras, a pinça fina, na hora que a criança está aprendendo a dar um laço no cadarço, a botoar um botão de um casaco. Então a gente consegue, através de alguns jogos da reabilitação e no tablet, melhorar essas habilidades motoras finas que podem favorecer para o processo de aprendizagem da criança, não só escolar, como social, do dia a dia da criança, nas atividades de vida diária que a gente chama. Lara, de 4 anos, tem síndrome de Down. Há 1 ano, ela começou o tratamento com o videogame e já apresenta melhoras na fala e na coordenação motora. Lara, pega pra mim o amarelo. Cadê o amarelo? Você sabe qual que é o amarelo. Cadê o amarelo? Isso, Lara. Vamos falar essa cor? A. Ma. Ré. Ré. Lo. Muito bem. Ela assim desenvolveu de uma forma muito melhor. A percepção dela é muito boa.
Assim, a visão dela para as coisas, até a fala dela, né? Que eles têm mais motivação em repetir a palavrinha ou de explorar a brincadeira, isso com certeza. Não é só chegar e jogar, a gente tem um objetivo com o jogo, mas ao mesmo tempo a criança não percebe isso. É o maior resultado que a gente vê na terapia. O quanto é motivador e a gente vê o retorno com os objetivos traçados com cada criança. E ela gosta, adora mexer, né? Sim, ela fica super esperta no tablet, no iPad, ela mexe como se fosse uma pessoa grande. Então é um aparelho muito interessante. Também estimula muito a questão motora do indivíduo. Ele leva a pessoa a fazer exercícios, a trabalhar os membros inferiores, superiores e movimenta realmente. Apesar de conquistar profissionais da saúde e pacientes, o tratamento com videogame precisa vencer algumas barreiras para atender ainda mais pessoas. Porque nós temos aqui crianças, adolescentes e também adultos que passaram por amputação. Amputou uma perna, amputou um braço. Então, para este aí, nós precisamos de jogos adequados para a sua condição. Hoje em dia é caro adquirir isto. Não é algo assim muito comum para nós ter verbas para esse investimento. Então, a participação da sociedade nesse trabalho, conjunto conosco, é fundamental. Eles não são jogos perfeitos, então a gente tem que adequar na terapia o nosso objetivo e o que a gente quer alcançar com aquela criança. Então, às vezes eu não uso tudo que aquele jogo pede, eu uso alguns instrumentos que aquele jogo oferece e vou adequando de acordo com a demanda de cada paciente. Então, no jogo mesmo que eu fiz com a Lara, no videogame, eu usei a almofada para dificultar um pouco, porque ela precisou graduar a força da mãozinha. Então, na mesa ela põe muita intensidade, na almofada ela tinha que colocar menor intensidade. E aí, para ela é difícil essa graduação ainda de força. Então, eu sei que eu preciso trabalhar isso com ela. E eu trabalhando isso com ela, no jogo fica um pouco mais fácil. Muito bem, Lara. Toca aqui, Lara. Aqui, ó. Toca aqui. Yeah! Muito bem. No próximo bloco, vamos embarcar de Malicuia nas experiências de viagens do aventureiro André Fran, que já esteve em mais de 40 países. E ainda as atrações culturais. Eu te espero. Até daqui a pouco.